vocês um pequeno projeto de uma ideia muito útil quando a gente está fazendo desenvolvimento de testes automatizados, seja ele API, web ou mobile, tá? Você pode aplicar essa ideia em outros tipos de desenvolvimento de testes, que é o conceito do Test Data Builder, tá? Ele é uma abordagem mais utilizada pelos desenvolvedores, tá? Aqui eu coloquei um pouquinho do contexto sobre o que é o Test Data Builder, né? Que ele é um padrão criado pelo NetBrains, autor do livro Growing Object-Oriented Software, Guide by Test, né, que, como o próprio nome sugere, que ele é uma ideia emprestada do padrão Growth Builder, para criar dados de entrada para os nossos testes. Seu uso casa bem com testes porque permite criar dados, né, objetos, criar um objeto com somente partes necessárias, com os atributos necessários para que os nossos testes sejam executados. Essa ideia aqui, ela é muito mais utilizada por desenvolvedores. Eu vou trazer uma abordagem, uma ideia, né, do Test Data Builder para que a gente use de uma forma mais simplificada nos nossos projetos. Ele tem mais o conceito de para facilitar a leitura, né, do objeto que está sendo construído e também para a gente não ter a necessidade de colocar aqueles nossos dados, sejam alguns dados fixos dentro de um arquivo ou seja alguns dados faker, né, em alguns outros locais. A gente constrói um objeto e esse objeto pode ser utilizado em qualquer outra parte do nosso código, tá? Para a gente fazer esse exemplo aqui, eu vou utilizar o framework do Pacton.js, tá? Vou utilizando a linguagem do TypeScript, mas esse conceito, se eu não me engano, a gente também consegue aplicar ele em Java, tá? Então, é totalmente plausível você fazer essas aplicações. E a gente vai utilizar, né, como eu falei, o framework do Pacton.js e a API, a gente vai usar a API do SaverHash, né, que é uma API gratuita aí no nosso mercado, construída pelo Paulo. Vou até mostrar aqui, construída pelo Paulo, que ajuda aí a nossa comunidade a praticar desenvolvimento de testes de API, também fazer testes de carga, enfim. E caso você queira contribuir para a ONG, né, contribua para esse projeto que ele ajuda demais a gente. Então, bora lá, pessoal. Aqui no nosso exemplo, a gente vai utilizar o endpoint de post do /usuários para a gente cadastrar um usuário nesse nosso exemplo. Aqui ele tem alguns atributos, né, dessa requisição que a gente vai fazer. E aí aqui no nosso código, o que a gente vai fazer? Aqui é o nosso exemplo, então aqui é o nosso describe SaverHash, o nosso it, onde a gente aqui constrói o nosso objeto faker, né, que a gente vai criar. Aqui a gente chama a especificação que o Pacton pede, o nosso método HTTP push, nosso base URL e aqui nosso endpoint, que é o /usuários. Aqui é o nosso body da nossa requisição que a gente vai fazer. E aqui algumas validações, né, que é verificar o status 201, conforme está na documentação, e se ele retornou ali o status de cadastro realizado com sucesso. Então, o nosso teste aqui, ele foi executado com sucesso, né? SaverHash deve criar o usuário com falso, passou, feio, ok. E aí, como que a gente vai utilizar o conceito do Test Data Builder, tá? Vamos até aqui, ó, duplicar o arquivo, sem Test Data Builder, e aí a gente vai colocar aqui com Test Data Builder, tá? Como que a gente vai fazer isso? O primeiro ponto, né, para a gente utilizar essa abordagem do Test Data Builder, tá, é a gente criar uma interface que representa aquele objeto, tá? Então, para isso, eu criei essa pasta chamada aqui interface e essa pasta aqui chamada users.interface.ts. Então, a gente vai exportar a minha interface users, então, usando alguma convenção de nomenclatura, sempre o I maiúsculo, a segunda também maiúsculo, sendo o nome da sua interface. Então, interface aqui, users, o name, e-mail, password e administrador são todos tipos string, conforme está aqui no modelo, tá? Então, se a gente vê que o nome é string, e-mail é string, password é string e administrador também é string, ok? Sendo administrador, podendo ter dois tipos, true ou false, só que em string em vez de boolean, tá? Beleza. Construímos aqui a nossa interface, agora a gente precisa construir o nosso builder, tá? Então, para isso, a gente vai fazer um export default class user
Data Builder e a gente vai construir aqui a nossa interface. Eu estou usando o cursor aqui para ele ajudar a gente nesse desenvolvimento, tá? Então, beleza. Aqui eu fiz a importação daquela minha interface que eu criei aqui dentro desse arquivo. Aqui eu criei o nome. Então, vou deixar aumentar aqui um pouquinho mais aqui para vocês. Então, aqui a gente colocou o nome ali da nossa classe, né, que é User Data Builder. E aqui a gente criou uma variável. Sempre vocês vão fazer isso, tá, gente? Vocês vão criar uma variável chamada user, do tipo privada, que vai ter a visibilidade somente dentro dessa nossa classe. E aqui a gente vai ter nossa interface, então o user vai ser do tipo interface. E aí a gente a gente faz o nosso construtor aqui. Então vou chamar this.users igual, e aqui eu vou construir aquele nosso objeto, tá? E aí, como que a gente vai construir aquele objeto para que ele seja de uma forma randômica, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar aqui o Faker, a biblioteca do Faker. Então, daqui o Faker, dá um Faker para os demais campos aqui, fazer a importação do Faker.js aqui. Então, usei o Faker, e aí esse meu objeto, name, agora ele tem o Faker full name, ele vai colocar um full name para ele, e um e-mail e um password para ele. O administrador é true, só que aí eu vou fazer uma outra abordagem, que é o faker. Ele tem uma opção aqui muito interessante, que se eu não me engano é helpers.arrayElements. Então beleza, aqui eu vou alterar para o faker.helpersArrayElements igual a true, né, que ele vai me retornar um desses valores aqui específicos para esse campo, ok? Então, vamos lá. Então, a gente construiu aqui. Aí, o nosso próximo passo é criar uma variável que seja pública, tá? Um método que seja público, onde você vai retornar aqui. Na verdade, não precisa ser público, tá? Você vai criar um método aqui referente com cada campo que você quer fazer a sua alteração. Então, with name, né, que é o padrão do teste Data Builder, que é com nome user.name, e aí você vai passar para conseguir fazer a alteração daquele atributo. Caso você não faça esse with name, ele vai trazer aquele atributo por aleatório, né, randomicamente aqui. Tá? Então vamos fazer aqui o autocomplete dos demais campos, tá? Administrador. E, por fim, a gente sempre tem que colocar o builder, né? Builder iUsers, que ele vai retornar aquele objeto para a gente, ok? Feito isso, a gente consegue agora, aqui no nosso arquivo com teste Data Builder, a gente vai retirar essa parte, a gente vai fazer um const user new Data Builder. Então, vou fazer a importação dele. Meu projeto, ok? Então, aqui fiz a importação do builder, ponto build. Dessa forma aqui, dessa forma simples aqui, eu consigo construir o meu objeto, né, do teste Data Builder de uma forma simples. Deixa eu colocar na mesma linha para ficar mais fácil para vocês. Então, aqui eu consigo construir esse meu objeto usuários. E aí, diferentemente, agora eu vou só modificar aqui cada um desses campos, tá? E ele vai conseguir fazer aquele mesmo teste, ele vai rodar da mesma forma para mim, sem nenhum problema, ok? Então, aqui é o com teste Data Builder e aqui é sem o teste Data Builder, ok? Mas, Jonatas, eu quero que ele seja com um e-mail que já existe, tá? Então, você consegue fazer essa construção. Basta você vir aqui, ponto, with email, e aí você coloca um e-mail que que já existe dentro da plataforma. Tá? Então, eu vou colocar aqui esse teste, @teste.com. Vou rodar ele aqui uma vez. Então, esse teste, @teste.com, ele já existe. Então, nosso teste ele quebrou. Ok? Então, se a gente conseguir visualizar aqui, ó lá, este e-mail já está sendo utilizado. Tá? Então, caso você queira que ele tenha uma senha específica e seja o administrador igual a true, você consegue fazer essa mudança e ele constrói esse objeto para a gente também.
Então, se eu vim aqui, ele construiu, teste também criou, quebrou novamente. Vamos tirar aqui o e-mail para ele fazer um teste randômico. Vou dar um console.log aqui no users para que a gente consiga visualizar ele no nosso terminal. Ok? Rodar aqui novamente o teste. Ele executou ali, ele criou aquele nosso objeto. Se a gente rodar ele aqui de novo, ele criou um outro objeto. Então, o teste Data Builder, ele facilita bastante essa nossa construção e um melhor entendimento também sobre o que tem de informação naquele nosso objeto, tá? É uma facilidade muito grande que a gente pode utilizar em todos os nossos projetos, seja automação API, web, mobile, teste de carga, enfim, a gente consegue utilizar desse conceito dos builders para criar os nossos objetos. Ele fica um pouco mais fácil de fazer a leitura sobre como foi construído aquele objeto. Então aqui, por exemplo, eu tenho um objeto usuários com um password 1, 2, 3, 4, 5, 6 e com um administrador igual a true, tá? Então eu construí esse objeto, aqui só dei um console, depois eu fiz a requisição com base naquele objeto. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, deixe o seu like, curte e se inscreve aí no canal para receber as próximas notificações.